Sejam bem-vindos à nossa live. Já podem começar a comentar e mandar suas sugestões via direct ou pelo WhatsApp 991828279. Vou repetir, 991828279, que a nossa equipe está de olho em tudo. Bom, antes, deixa eu dar uma olhadinha só em quem já está por aqui, para a gente começar a live. Ok, gente, então vamos começar. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto nada agradável, mas que precisa ser debatido. Vamos falar sobre estupro. Precisamos falar, precisamos nos informar. Estupro, estuprador, são palavras fortes para você? Imagina para quem já foi vítima desse crime hediondo. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, que foi divulgado hoje, em 2019 o Brasil registrou um estupro a cada 8 minutos. Em 2015 o anuário havia registrado um estupro a cada 11 minutos no país. Vamos conversar quem vai conversar com a gente sobre isso é a advogada de família e criminalista Valdilene Martins. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Como vai? Como vão? Tudo em paz? Você está bem, Patrícia? Seja bem-vinda mais uma vez à nossa live. Muito obrigada. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade que vocês, né, estão me dando de poder falar sobre esse assunto, o espaço que vocês dedicam e o trabalho sério que vocês desenvolvem nesse sentido, porque informação nunca é demais. Às vezes a gente pensa que está sendo redundante, mas não é. Um dos maiores problemas hoje no enfrentamento à violência de gênero é a falta de informação. Exatamente. Então, parabenizo vocês pelo trabalho, né, de relevante valor social. Que vocês continuem assim. Obrigada. E obrigada por sempre estar aqui ajudando a gente nessas discussões. Você que tem uma bagagem muito grande aí para sempre estar informando a gente, explicando a gente os detalhes, para que a gente possa conhecer mais sobre o assunto. Né? A gente precisa sempre conhecer mais os assuntos que impactam diretamente a nossa sociedade. Doutora, saiu, né, uns números hoje. Os números mudaram um pouco. A que se deve essa mudança? Será que estão ocorrendo mais estupros ou estão sendo mais denunciados? Como é que a senhora enxerga aí esse anuário, esses dados do anuário que saíram hoje? Olha, claro que a violência sempre aumenta, a população aumenta, a violência também aumenta. Mas eu acredito que um índice muito maior de tudo isso é o encorajamento que as vítimas estão tendo, sabe? Esse encorajamento, hoje todo mundo fala sobre esse assunto. Olha, para você ver, no passado o estupro não era um crime contra a liberdade sexual, era um crime contra a honra, era um crime contra a moral pública, quer dizer, não era a pessoa que era resguardada, não era a liberdade sexual da pessoa que era resguardada. Então hoje, a liberdade sexual, né, é que é priorizada, e a liberdade que é mais violada na nossa sociedade é a liberdade da mulher, e a liberdade sexual, então, por conta dessa estrutura que ainda é patriarcal. Né? O patriarcado, eu sempre digo, o patriarcado tem 3 criancinhas, o machismo, o racismo e a misoginia. Né? A misoginia, para quem não sabe, é a aversão ao feminino, tudo que é feminino é pejorativo. Você chora igual uma mulherzinha, você bate igual uma mulherzinha, você briga igual uma mulherzinha, você não sabe jogar, você joga igual uma mulher. Então, assim, sempre de forma pejorativa, tudo que é negativo é atribuído ao feminino, né? Os sentimentos, as emoções, as fragilidades, como se o homem estivesse acima de tudo isso. Então, o machismo prega uma suposta soberania masculina, que é um ledo engano, porque o machismo mata mulheres todos os dias, mas ele também mata os homens. O índice de suicídio, nós saímos do Setembro Amarelo agora, nós saímos do Setembro Amarelo, né, que é o combate ao suicídio, em breve estaremos entrando no Novembro Azul, e são 2 meses que se fala de suicídio e da saúde do homem, onde o machismo contribui demais para que haja o índice de suicídio enorme entre os homens, que chega a 79% entre adolescentes e adultos jovens, né? A cada 5 pessoas que se suicidam, 4 são homens. Então,
O machismo também mata homens. A questão da saúde, né? A saúde, nós vamos falar mês que vem sobre o câncer de próstata, né? O machismo, a ignorância que faz com que os homens não façam exames básicos de sangue, fezes e urina anualmente. Quer dizer, se o trabalho não exigir, se não for uma esposa, uma mãe, uma irmã, uma namorada que esteja ali no pé, eles não fazem. Quando procuram um sistema de saúde, já estão com um problema que às vezes pode ser basicamente resolvido. Fica de difícil tratamento ou irremediável. Então, o câncer de pênis, 85% dos casos de câncer de pênis é por falta de higiene básica. Então, são essas coisas, sabe, Patrícia, que a nossa sociedade traz e faz com que culpabilize a vítima, principalmente quando os crimes são sexuais. Principalmente quando o crime é sexual. Porque a nossa sociedade ainda vê a mulher como uma coisa, extensão do patrimônio do homem, que o homem pode dispor como bem entender. Ou seja, o corpo da mulher é público, né? A mulher tem que se submeter. Como uma mulher não vai querer se relacionar comigo? Você observe que quando um homem se aproxima de qualquer mulher querendo fechar um relacionamento afetivo, ou ele se interessa, uma paquera, a primeira coisa que ele pergunta: você tem namorado? Você tem marido? Como se diz assim, você tem dono? Então, se você não tem dono, não tem por que você me dizer não. E você sabe, nós sabemos que tem mulheres que já morreram porque disseram não a um homem, né? Porque não quiseram se relacionar ou porque terminam o relacionamento. Então, hoje a gente está vendo que, como não se falava dessa pauta, eu não vou nem muito longe. Há 30 anos atrás não se falava dessa pauta. Nós não estaríamos aqui de forma nenhuma falando sobre esse assunto. Porque esse assunto não era relevante, era tido realmente como briga de marido e mulher. Foi o marido que bateu. Como que diz assim? É o dono, né? Pode. E tem gente que pensa assim ainda hoje. Então esses índices aumentaram muito. A violência aumentou, eu não tenho dúvida que aumentou. E com a pandemia, a constância da convivência, né? Faz com que isso aumente, porque eu questiono a civilidade dos homens brasileiros, né? Que homem civilizado é esse que não pode conviver mais tempo com a família? Que agride, que estupra, que bata. Então, e também esse encorajamento que as mulheres estão tendo hoje, de denunciar e de chegar a público e falar: não, a culpa não é minha, a culpa é do criminoso, a culpa é do estuprador, a culpa é do agressor. E falando em denúncia, como é que a vítima que sofreu, né, uma violência extrema dessa, ela pode fazer a denúncia? Quem ela procura? Como é que ela faz? Tem um tempo? Quanto tempo ela tem depois do crime para denunciar o estuprador? Olha, no caso do estupro, aqui em Sergipe, quando ocorre estupro contra qualquer pessoa, né, quer seja menor, quer seja vulnerável, quer seja de qualquer gênero, o primeiro lugar, o lugar mais correto para se dirigir é a Nossa Senhora de Lourdes, a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, porque lá tem os exames específicos e tem os coquetéis que se tomam, né, antes de ST, AIDS e essas coisas. Tem que se fazer o corpo de delito, se preservar, né, o corpo, porque o corpo todo é um campo de prova, né? A arcada dentária não pode escovar dente. Então, assim, esse atendimento, como o corpo todo da pessoa é uma área que constitui uma área de prova, que pode se retirar várias coisas daquele corpo, né? Não só da área genital, é bom que se frise, que estupro, gente, hoje, depois da reforma do Código Penal, não é só a penetração do pênis na vagina, né? O estupro não é só isso mais. Não é esse ato, né? Não é apenas isso. Então, alguns atos libidinosos, né? Manusear, sexo oral, sexo anal, masturbação, tudo que seja contra a vontade da vítima. Então, independente se o autor é marido, é namorado, o que for, não é consensual, é estupro. As pessoas têm que entender que a mulher casada, a mulher que namora, a mulher que tem um relacionamento com um homem, ela não está obrigada a se relacionar sexualmente com ele quando ela não quer e nem as práticas que ela não deseja, né? Os atos e as posições que ela não deseja. E que isso fique bem claro, que existe o estupro conjugal. Então, hoje, a pessoa tem que se dirigir, tem a lei do minuto seguinte. Olha, gente, tem uma porção de coisa que a pessoa pode buscar ajuda. E o que é que eu digo de imediato? Que aqui em Sergipe, que você pode fazer, sabe de um caso desse? Tem um telefone que
A Procuradoria da Mulher disponibilizou que lá tem assistência jurídica, a Procuradoria da Mulher da Alese, tem o Instituto Ressurgir, que é o instituto que eu estou à frente dele, que nós podemos fazer orientações, dar informações, encaminhamentos, e eu quero deixar todos esses contatos aqui, porque às vezes a pessoa fica assim, você ouve, mas na hora que acontece, o que é que eu faço? Né? Qual é a primeira providência? E a gente não pode perder essas provas, por isso que eu digo que o Estado tem que mostrar a que veio nesse momento. Uma mulher que foi vítima de estupro, uma pessoa que foi vítima de estupro, não pode dizer, não, você não pode ser atendido agora não, vem amanhã. Não tome banho, porque você não pode jogar fora as provas. Espera aí, vem amanhã, né? Porque o estupro é uma coisa bárbara que viola a alma da pessoa. Não é uma questão só de lesionar o físico. E é por isso, doutora, que às vezes muitas demoram para denunciar, porque atinge tanto ela psicologicamente, emocionalmente falando. Isso. Exato. São milhões de coisas passando na cabeça ali. E isso pode levar dias até que ela se conscientize, se ponha no eixo para que possa agir de alguma forma, infelizmente. Sem dúvida nenhuma. Olha, Patrícia, é uma coisa que tira. Você vê a violência doméstica, qualquer tipo de violência, principalmente violência de natureza sexual, é uma coisa muito íntima. Né? Então, assim, e você ainda vê gente fazendo chacota, tava bêbada, eu tô um pouco me lixando, que ser humano é esse? Que pessoa é essa? Que pessoa é essa que você confia contratar para qualquer coisa? Porque um estuprador não é uma pessoa digna de confiança, mas eles têm dupla face, né? Na sociedade, né? São aqueles homens que lutam pela família, honra, moral, bons costumes, mas que praticam isso, né? Como esporte. O estereótipo que foi assim disseminado, né, na sociedade do estuprador é aquele monstro, aquele homem. Sim! Mas não é bem isso. Não é bem isso. E outra coisa, mas tem mais ainda dos que se fazem. Tem outros. Né? Olha, tem outro detalhe. Eu quero falar do tempo de denúncia que você me perguntou, não posso esquecer, mas tem um detalhe que eu preciso dizer aqui. O estupro nem sempre ele é forçado com uma faca, com um revólver, com uma arma, com esganadura, como acontece também. Então, o estupro ele pode acontecer por chantagem. Por exemplo, uma mulher que é casada, convive com um homem e eu quero fazer determinadas coisas que ela não quer, que ela não gosta, que ela não concorda, e ele faz, se você não quiser, eu não faço a feira. Ela não trabalha, depende dele, tem 4 filhos, nunca trabalhou, fora, né? Uma pessoa que não tem renda, que depende dele, não tem família, não tem apoio. E aí ela se submete, né? Se submete porque não quer deixar faltar as coisas para os filhos, para dentro de casa. Pega as crianças, deixa sem comer, trancado dentro do quarto. Se você não fizer isso, eu não deixo dar comida às crianças. Então, assim, existe, sem nem tocar o dedo, bater, entendeu? Mas existe essas ameaças que muitas vezes a pessoa não percebe, e chantagem mesmo. Chantagem. E a questão do tempo da denúncia, antes, a pessoa poderia denunciar, teve uma reforma do Código Penal de 2009 para cá, que é assim, a pessoa que sofreu abuso sexual ou estupro, menor de idade, ela tem 20 anos após completar 18 para denunciar esse autor do estupro. E aí tem uma PL transitando aí, no Congresso, para que o estupro seja imprescritível. Eu concordo. Para mim, estupro e homicídio, né, deveriam ser imprescritíveis. Esse tipo de crime não pode prescrever, na minha ótica, enquanto advogada, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto pessoa que atua na linha de frente. Né? Porque aí você tira a vida de uma pessoa, qual é o bem mais precioso que uma pessoa tem? A vida. Né? Você tira a vida da pessoa 20 anos depois, fica foragido 20 anos depois, se aparece, aí está livre porque prescreveu. Então, isso é errado. Então, o estupro, há 20 anos após completar 18 anos, aquela pessoa que foi estuprada, né? Aquela pessoa que foi estuprada ou abusada quando era menor, tem esse prazo. Agora, é como a gente sabe, tudo fica mais difícil se você não tem a prova material, né? Apesar de que tem todo um contexto, né, que pode ser trazido, né, como prova, né, toda uma estrutura, porque, gente, 88% dos casos de estupro acontecem, 88,9%, no seio familiar, são pessoas da família. Pessoas que a criança confia, que a criança não tem malícia. Gente, a criança, nós temos que conversar com nossas crianças. Eu até postei um dia desse, o semáforo
semáforo, uma coisa assim, sexual, uma coisa assim. Aí os pontinhos bota verde, amarelo e vermelho para criança. Aí verde, bota assim no rosto, né? Aqui, a menininha já bota aqui vermelho, né? Na barriga, amarelo, nos órgãos genitais vermelho, para a criança saber que ninguém pode manusear o corpo dela, porque a criança é inocente. Eu não sei como uma pessoa abre a boca para dizer, como o caso que nós tivemos da menina que ficou grávida, né? Que era abusada pelo tio desde 6 anos, e a pessoa abria a boca para dizer, ela tinha 6 anos, porque ela não falou? Não falou porque gostava. Gente, uma criança de 6 anos é a coisa mais fácil para você intimidar. Eu vou lhe matar, vou matar seus pais, se você falar, você morre. Se você disser o bicho para banguela lhe pegar, ela acredita. Entendeu? Então, assim, não pode. Muitas vezes a criança fala e as pessoas adultas não ouvem. E às vezes a criança fala não com palavras, mas com comportamento. Né? Ou fica muito agressiva, imperativa, ou a criança fica muito reclusa. Observem suas crianças, porque nem todo estupro é com penetração. Tem abusadores que fazem estupro com objetos, ou fazendo apenas o sexo oral, ou forçando a criança a fazer o sexo oral, que não deixa marca, gente. Que de regra não deixa marca. Então vocês têm que ficar atentos para as crianças e a pessoa, a adolescente ou a mulher que sofre isso, a vergonha e o medo ainda são fatores de empecilho de denúncia. Porque as pessoas julgam, as pessoas falam com que roupa ela estava, onde ela estava, que hora ela estava, mas quem mandou beber? Poxa, se eu quiser beber, eu bebo. Eu sou livre. Eu sou livre para beber, para não beber, para sair, para usar roupa curta. Então, se todo homem que bebesse fosse estuprado, já pensou? Todo homem que tivesse alcoolizado fosse estuprado, então você vê assim, que a desculpa é uma desculpa que não cola. E outra coisa que todo mundo diz, para estuprador, castração química. Gente, eu discordo da castração química, sabe por quê? Porque estupro não tem nada a ver com sexo. Gente, olha, preste atenção. Esse é um ponto de vista meu, particular, de advogada criminalista, que atua na linha de frente. Estupro não tem nada a ver com sexo. Estupro tem a ver com exercício de poder, com violência e com perversidade. O prazer do estuprador é subjugar, é humilhar e fazer a vítima ter medo. Então, quando você pega uma pá que está no jardim ali, isso é jardinagem. Mas quando você pega uma pá que bate na cabeça de uma pessoa, isso não é jardinagem mais. Por isso que a castração química não resolve, porque não se estupra só com o órgão genital. Pode-se utilizar objetos, como a maioria dos estupros que acontece por aí tem a utilização de objetos, né? E tem essa questão do sexo oral, que muitas vezes não deixa marca. Né? Não deixa marca. Teve um caso que eu estava em uma palestra e a pessoa falando que foi feito um exame numa criança e que viu que tinha líquido seminal no estômago da criança. Então, assim, são coisas absurdas que a gente fica pensando, meu Deus, que sociedade bárbara é essa que nós vivemos? Que pessoas são essas que não têm civilidade para tratar com crianças, para tratar com suas filhas? Porque o índice de pais que estupram é enorme. O índice de pais de sangue que criam pais, eu não estou falando de padrasto, não. Estou falando de pai. O índice de pais que mantêm relacionamento sexual com suas crianças, com suas filhas, é enorme. Isso é um absurdo. A gente não pode admitir. Isso é um tipo de crime que, como uma pessoa sabe de uma coisa dessa e se cala? Como uma pessoa pode se calar? Vai trazer trauma para a criança. Mas, porque um estuprador, ele mata a criança 2 vezes, ele tira a inocência, ele tira o direito de ser criança, ele tira a infância, ele tira a adolescência daquela pessoa. Tem mulheres que aumentam o peso na adolescência, que ficam bem gordonas. Tem mulheres doentes que ficam obesas. Tem mulheres que deixam de se cuidar, elas para não serem mais atrativos para ninguém. Então nós cidadãos e cidadãs, não podemos nos calar. Uma vida, né? Um acontecimento desse reflete por... Acaba para sempre, para a pessoa se recuperar é complicado. É uma coisa assim, a pessoa tem que aprender a conviver. E eu queria falar um pouco de uns índices que saíram no monitor da violência do G1, para você ver assim, brevemente, agora em 2020. 1.890 mulheres foram assassinadas. Dessas mulheres assassinadas, 633 foram homicídios qualificados pelo feminicídio, ou seja, 33,5%. Gente, é um absurdo. Nós estamos num país que mata mulheres pelo simples fato de elas serem mulheres. Nós estamos no 5º lugar e subindo.
Vocês vão ver se a próxima pesquisa nós já estaremos no 3º lugar, viu? Porque um dia desse a gente estava no 7º. Nós já estamos no 5º, isso é um absurdo, não tem como a pessoa entender isso como uma coisa normal e naturalizar. E aqui fala, olha, a subnotificação, tanto dos crimes de violência doméstica como dos crimes de estupro, ela é vista como mais ou menos 10 vezes inferior à realidade. Então, ou seja, quando você vê um índice de tanto estupro por dia, pode multiplicar por 10. E aí você sabe, né, Patrícia, quando a gente fala de todo esse tipo de violência, aí a gente fala de criança, de pessoa idosa, né? Porque não sei se você lembra de um caso que teve ano passado, uma mulher com 103 anos, com doença degenerativa, o genro estuprava, a mulher de fralda descartável doente, né? O genro estuprava ela. Então, assim, o pêndulo do estupro está sempre pendurado na cabeça de todas as mulheres, independente da idade. Bebês, criancinhas que morrem estupradas. E aí, tudo isso é mais gravoso quando a pessoa é negra. É bom que se frise aqui que a mulher negra, a criança negra, a pessoa idosa negra é quem mais sofre de todas as violências. Né? E tem outra coisa que fala aqui, ó. Casos de violência doméstica, 119.546 no primeiro semestre de 2020. 119.546. E pode ter certeza, gente, que aqui tem subnotificação. Pode ter certeza que aqui tem subnotificação. Não tenho nem dúvida. Não tenho nem dúvida disso. E eu queria deixar aqui o telefone do Ressurgir, sabe? O Instituto Ressurgir, que é um instituto que ele foi lançado agora dia 19 de agosto. Ele vem para orientar, informar e encaminhar mulheres, né, que passam por alguma violência de gênero. Qualquer violência de gênero. E aí, gente, não é só violência doméstica, não é só estupro. Pode ser a importunação sexual, né, nas vias públicas, pode ser assédio sexual no trabalho. Então, assim, o Instituto Ressurgir, ele vem para orientar essa mulher, para fazer encaminhamentos e dar informação. Porque muitas vezes essa vítima chega para a gente destroçada psicologicamente. Ela precisa ser encaminhada para um acompanhamento psicológico. Muitas vezes ela não tem força ainda para entrar com o processo na justiça. Sim, pois não? Foi o que você falou? E é gratuito? Não entendi. Se é gratuito, não. O Instituto Ressurgir, o atendimento é completamente sem fins lucrativos. Nós temos uma equipe multidisciplinar que nós fazemos essas orientações. A gente não acompanha, assim, processo, essas coisas, mas nós fazemos. Damos as orientações do que deve ser feito, fazemos os encaminhamentos e damos as informações necessárias. E aqui eu queria deixar, Patrícia, olha, o telefone da Procuradoria Especial da Mulher, onde lá eles oferecem o atendimento jurídico e né, pelo Estado, da Assembleia Legislativa. Então, 98845-1150. 98845-1150. Aqui é da Procuradoria Especial da Mulher, da Alese, que é capitaneada pela deputada Gorete Reis. Lá tem uma equipe, a coordenadora Rose, né? Tem as meninas lá, Manuela, tem a doutora Bartira. Então tem uma equipe lá muito competente e comprometida. E o Instituto Ressurgir, o telefone é 799-8852-1850. 799-8852-1850. Você pode mandar um zap, você pode ligar. Fica à vontade para pedir informações, orientações que você vai receber tudo isso. Então, ó, Lili está botando aqui o telefone, Lili? Botou o telefone da Procuradoria, bote bote também o do Ressurgir. 79, eu vou ver se eu boto aqui, deixa eu ver. 799-8852-1850. E aí tem zap e pode ligar. Então, é isso. A gente está à disposição, né, e torcendo para que um dia a gente não precise mais falar desses assuntos e que os homens passem a ser educados para serem seres humanos e não potencializadores do medo, né, da violência e da patifaria, da canalice, porque isso tudo, né, quer queira, quer não ainda, é herdado dessa educação que nós temos, né, onde o homem é ensinado que tem que ser promíscuo, tem que fazer muito sexo, não precisa respeitar ninguém, tem que exercer poder sobre as mulheres. Infelizmente. A educação tem que ser outra, não é mesmo? Tem que ser outra. Desconstrução. Muito obrigada por sua participação aqui na nossa live. Bom te ver e até outro dia.
Eu lhe agradeço mais uma vez, a equipe toda, pessoal que está nos assistindo, nós estamos às ordens. Entre também nas redes sociais do Instituto. O Instagram é @ressurgirsergipe. E vocês acham aí. Um beijo, querida. Muito obrigada pelo convite. Beijo. Tchau, tchau. Tamo juntas. Tchau. Tchau. Aqui, desligando aqui. Bom, gente, agora vamos prosseguir aqui com a nossa live. A gente sabe que um crime como esse tem afetado também o emocional, né? Os transtornos chegam a níveis assim que perduram aí pela vida se a pessoa não se cuidar, não tentar reformular, né, esse acontecimento. Por isso, nós vamos conversar agora com a psicóloga Lidiane Drapala. Vamos chamá-la aqui na nossa live. Olá, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, todo mundo. Seja bem-vinda e muito obrigada por ter tirado um pouquinho do seu horário para estar aqui com a gente, trazendo informações. Eu fico muito honrada mesmo, tanto pelo convite, pela indicação, como por ter tido o meu caminho aberto aí por Valdilene com essa aula maravilhosa, não só de ativismo, mas de vida, né? Sim. Valdilene é uma referência para mim em vários aspectos, eu fico muito contente. Também parabenizar aí o canal em Sergipe, foi muito bom saber que vocês existem, agora eu já sou seguidora também. Que bom. Estamos aqui para isso. Bom, Lidiane, são diversas aí as reações que a vítima pode ter ao serem aí, as vítimas ao serem estupradas, né? Tem umas que reagem, tem outras que não reagem. Por quê, né, esse comportamento? O não reagir também não significa consentir, né? Preciso deixar bem claro aí que às vezes a vítima não reage, mas isso não reage assim de maneira forte, né? Digamos assim, mas isso não quer dizer que ela está consentindo aquele ato sexual. Por que essas reações diferentes? Por conta de uma bagagem que ela traz de educação, religião, como é que isso acontece? Sim, bom, eu gostaria muito de aproveitar muitas coisas que Valdilene já trouxe, tanto para reiterar como para dizer que eu também concordo, né? A gente vive numa cultura, e eu vou frisar essa palavra cultura, certo? A gente vive numa cultura que é estruturada em alguns valores, e alguns valores são hegemônicos, são os que se impõem ou que são impostos com mais contundência e têm intencionalidade. Então, quando a gente fala que a nossa sociedade ela é patriarcal, implica em dizer que o foco de relevância do poder está na mão de quem ocupa o poder patriarcal, seja ele o pai, o avô, o tio, o irmão, né? Então, as figuras masculinas, elas têm o tom de ditar a ordem das coisas. Quando a gente fala que a gente ainda vive num país racista, implica em dizer que as relações elas são desiguais e que as pessoas que são racializadas por essa sociedade, elas estão sendo vistas com um olhar diferente. A gente precisa dizer também que a misoginia, né? Estou trazendo os elementos que Valdilene já colocou aqui também. Quando a gente coloca da misoginia, implica em dizer de um valor em que as mulheres elas têm menor importância no tom da política. Política não é só partido e não é só as eleições que nós estamos passando nesse momento, mas política é a disputa de uma construção de modos de vida. Ou seja, os nossos valores, muitas das vezes, também estruturados numa estrutura cristã, de um certo viés cristão, e aqui eu não estou falando mal de religião, quero deixar isso muito bem explícito. A religiosidade e a espiritualidade são dimensões do nosso viver, mas existe um desvio de um valor cristão que impõe, por exemplo, que a mulher, e aí a gente vai agregar todas essas questões culturais, que a mulher, para ser respeitável, ela tem que ser santificada, ou seja, ela tem que resignar-se para com a sua família
nenhum modelo de família que a gente sabe que é pensado numa figura de mãe, de pai com os seus rebentos. Porém, ao mesmo tempo em que se vende e se impõe e se cobra esses valores, a gente sabe da coexistência de outras formas de vida, de outras configurações familiares, com a matrilinearidade, por exemplo. Então, quando a gente tem valores que são distintos disputando a vida, quem é que tem a força, inclusive econômica, de ditar uma verdade? Pode parecer que isso não tem nada a ver, mas isso tem totalmente a ver, né? O exemplo que Val trouxe de mulheres que trabalham extenuantemente dentro de suas casas, e trabalho doméstico é aquele que não para nunca. E a gente está vendo agora na pandemia que certos grupos estão voltando para o ambiente doméstico, estão se deparando com esta realidade de que o trabalho doméstico ele só foi aumentado. A mulher que precisa sobreviver, se alimentar, ter as contas pagas, é cobrada para servir a esse ideal de família, para servir ao patriarca, seja ele o pai, o tio, o avô ou a pessoa que detém essa informação. Quando acontece o estupro, e aí Val também já colocou muito bem, que existe um espectro de violências domésticas que configuram também um espectro grande de violência sexual, o que é que esses valores vão dizer para a mulher como ela deve se portar? Nossa, como é que eu me sinto? Como é que a minha família vai ser vista? Como é que os meus pais vão me ver? Como é que os meus vizinhos vão me ver? Como é que o meu pastor, o meu padre ou o meu líder religioso vai me ver? Então, às vezes, esse lugar de resignação, muito embora nem todas as mulheres sejam cristãs praticantes, a moral é cristã. Então, eu preciso me resignar nesse lugar de uma certa mulheridade. Quando as correntes feministas existem, e eu estou falando especificamente porque a gente ouviu, felizmente, existe o movimento feminista, a gente diz ainda bem que existe o movimento feminista, é para dizer que, peraí, esses valores não podem permanecer. Então, as mulheres, quando sofrem a violência, ela duvida dela mesma, em sua grande maioria da realidade. Nossa, será que eu fiz alguma coisa para merecer isso? Será que a minha roupa, será que eu estava dando mole? Será que eu estava no lugar inadequado? Quando E quem age, né? E olhe que mesmo as mulheres que, digamos assim, tiveram mais oportunidades de estudo, né, tem informação, mesmo diante de tudo isso, às vezes muitas se pegam se culpando, né? E Sim, tem os porque papéis de são vítimas. exato. A gente vive numa sociedade em que tudo é competitivo e mercantilizado. Então, eu preciso ser desejada. Se um homem ou uma mulher não me deseja, eu não sou uma pessoa feliz. Então, a gente vê diversos tipos de situações, né? A pessoa que pratica a violência sexual, seja ela de uma maneira mais agressiva ou menos agressiva, ela vai cobrar dessa mulher uma quebra da intimidade, uma quebra da confiança, uma quebra da sua intimidade. Então, a depender de como essa mulher está naquele momento, seja na sua vida pessoal, familiar, na questão do seu emprego, na questão das suas relações com outros grupos sociais, ela vai reagir de uma determinada forma. Se eu não tiver uma rede de apoio, se todo mundo aponta o dedo, se eu sou o arrimo da família, por exemplo, se eu sou a mulher que cuida da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos mais velhos, dos meus filhos, eu não posso faltar com a minha família, ainda que a minha dor seja muito grande. Se eu tenho, por exemplo, a informação de que na delegacia eu vou ser muito bem acolhida, se eu tenho a informação de que na delegacia eu vou ser muito bem tratada, e eu estou fazendo aqui, inclusive, uma reflexão, será que a segurança pública está acolhendo as crianças e as mulheres vítimas de uma maneira correta? Então, é importante a gente dizer que, para a gente olhar para uma pessoa que sofre violência, a gente tem que ser ainda mais acolhedor, acolhedora. A reação dela pode ser muito agressiva, ela pode tentar reagir, por exemplo, fisicamente no embate. Será que ela vai conseguir? Ela pode vir nas redes sociais, por exemplo, e fazer um textão, né? Essas expressões que estão muito comuns hoje em dia. Como é que a gente vai olhar? Eu recordo do que aconteceu com aquele jogador Neymar, né? Ele foi acusado
E aí todas as pessoas que eu encontrava naquela época comentavam, ah, mas ele é só um garoto, ele é um moleque, o que é isso? Os meninos fazem isso, os meninos não se controlam. Aí acontece agora novamente com outro jogador de futebol, né? Eu acho que eu não vou nem falar o nome, porque isso implica em outras coisas, mas enfim. O que é que a sociedade está dizendo do autor da agressão, ou do possível, ou do suposto autor da agressão, e o que é que a sociedade está dizendo da suposta vítima ou da vítima? A gente também tem esses valores dentro da nossa memória que também nos colocam isso. Se a gente foi criado num ambiente em que a nossa vida vale menos, certamente a gente vai ter uma reação para a violência também diferente quando a gente é alvo dessa violência. Então, é importante que a gente fale sobre isso nos diversos espaços, que a gente treine a nossa escuta, que a gente treine o nosso olhar e o nosso acolhimento para acolher a pessoa que foi vitimada por uma ação, para que a gente perceba as nuances e que a gente possa dar um encaminhamento. Porque, infelizmente, isso não é algo de agora e, infelizmente, isso não vai acabar. Isso está intrínseco na nossa história enquanto humanidade. Mas a gente pode mudar. A cultura de estupro, ela pode e ela deve ser modificada. E quais os sintomas aí psicológicos essa pessoa que foi vítima de um estupro pode ter, assim, o que é que a gente pode explicar aí pro pessoal, os sintomas, assim, o que é que essa pessoa pode trazer para a vida dela? Sim, eu gostaria de falar tanto para a pessoa que sofreu, como para pessoas que estão próximos a uma pessoa que pode ter sofrido, certo? Quando a gente vem aqui a uma rede social que tem esse poder de abranger o planeta Terra como um todo, o que a gente quer dizer é vamos atentar aos sinais. Então, a pessoa tem um tipo de comportamento e ela deixa de ter esse tipo de comportamento em maior ou menor escala, alguma coisa aconteceu com essa pessoa. Ela pode estar muito cansada, ela pode estar decepcionada com alguma coisa, ou ela pode estar sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de constrangimento. Então, vamos lidar, por exemplo, com situações de oposição. Se é uma pessoa muito quieta e passa a ficar mais agressiva, ou se é uma pessoa mais alegre e passa a ficar um pouco mais triste. Essas são mudanças bruscas, mas nisso tem um espectro, existem nuances. Então, uma pessoa que não está querendo conversar mais como ela sempre gostou de conversar, ou uma pessoa que passa a ter comportamentos autodestrutivos em maior ou menor escala, ou seja, começa a abusar de substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas, muitos remédios ou bebida ou drogas que são proibidas. Então, se ela começa a abusar de substâncias para alterar o seu estado, alguma coisa tem aí. Se a pessoa não consegue mais olhar nos olhos, alguma coisa tem aí. O que a gente vai dizer é que a permanência da mudança de comportamento e o agrupamento dessas mudanças de comportamento é que vai fazer o sinal de alerta acontecer. Quando se trata de criança, por exemplo, que ainda não está avançando para a fase de desenvolvimento psicossexual, a gente vai perceber, por exemplo, que ela está, digamos que, trazendo para uma precocidade esses comportamentos. Então, ela passa a se interessar por outros conteúdos, passa a mexer muito na região genital. Então, seja meninos ou meninas, às vezes começa a dar uma coceirinha, um prurido diferente, alguma coisa aconteceu com essa genitália, né? Começa a falar pornografias e ela não era uma criança que convivia com o ambiente de pornografia. E eu queria fazer um parênteses para a questão da pornografia especificamente, nesse momento que a gente vive um abuso das telas. A pornografia está sendo estudada por mais áreas de saberes e a gente percebe a utilização de crianças, seja vendo pornografia, seja sendo objeto de pornografia, ou seja sendo ponte de acesso para a pornografia. Então, isso também pode demonstrar diferença de comportamento. As roupas que as pessoas passam a mudar. Quando o Val colocou uma mulher que passa a usar umas roupas para se enfeiar, ou um mocinho ou uma mocinha que começa a usar umas roupas muito extravagantes, ou seja, o meu corpo já foi desfrutado, então, desculpa o termo, vou ligar o F. Então, isso para quem está olhando uma pessoa que supostamente passou. Para uma pessoa que sofreu e que ela suspeita se o que ela está passando é ou não violência. Seja no casamento, no namoro, ou o amigo do sexo, que a gente vê essas ficadas, esses relacionamentos furtivos. A pessoa que faz um constrangimento
A pessoa que faz chantagem emocional ou que faz também a pornografia de vingança, ou seja, vou pegar fotos e conteúdos seus para fazer uma chantagem, isso também é crime. Então, a pessoa precisa também se observar para perceber se ela não está passando por uma situação de violência sexual. E essas vítimas, Você ia falar, desculpa. essas vítimas costumam ter também sintomas físicos, tipo o psicológico vai e reflete no físico e elas externalizam em sintomas físicos aquilo que estava guardado. Sim, boa referência também. Obrigada, Patrícia. Então, quando eu falava dos sintomas físicos, por exemplo, como o prurido, a coceira, né? Então, a pessoa que passa a se machucar, às vezes como ansiedade. Eu estou coçando uma parte do meu corpo, por exemplo, eu coço a ponto de sangrar. Então, eu estou fazendo esse exemplo bem fácil de a gente perceber. Então, esses comportamentos repetitivos, eles podem ser também uma expressão de uma alteração na sua ansiedade, né? Todos os organismos humanos e não humanos contêm uma dose ou um excesso aliás, uma utilização de ansiedade, porque é o que faz a gente ir para frente, faz a gente ter movimento. Mas quando essa ansiedade ela está demasiada, a gente começa a ter outros comportamentos. Então, compulsões alimentares, né, compulsão por compra, compulsão por utilização de objetos, coisas que eu não costumo, né, a questão também de uma fala mais agressiva com pessoas que a priori não lhe causaram nada. A gente pode ter uma pessoa, por exemplo, que imaginou, que esperou que um membro familiar, que um amigo seria o seu companheiro, que lhe entenderia. E aí a pessoa muda de comportamento, mas aquela pessoa, a amiga, não percebe. Então eu começo a reagir com essa pessoa de uma maneira mais hostil. Então a hostilidade, ela também se reverbera no seu corpo com comportamentos distintos. Então, observar, vai para o trânsito e não consegue se controlar, por exemplo, seja porque anda de bicicleta, dirige um carro, uma moto, ou mesmo pega o transporte público e não tem mais tanta paciência para além do estresse que já é o cotidiano. Então, a pessoa não consegue ter controle. E digo do automóvel porque é o meio que a gente para em algum momento para pensar na vida. Então, no nosso cotidiano, a gente está no deslocamento. Então, já ouvi alguns relatos de pessoas que, nesse instante, elas começam a ter o pensamento. Então, a pessoa não consegue dormir muitas das vezes ou dorme demais. A pessoa toma muitos banhos ou não quer mais tomar banhos. Então, veja, são sempre muito extremos que começam a alterar no comportamento e no cotidiano da pessoa, e quem está no convívio vai perceber, mas eu moro sozinha, moro sozinho. Então, vamos criar também uma cultura de amizade em que a gente mantém contato com outras pessoas. Eventualmente, eu mando uma mensagem para os meus amigos, para as minhas amigas, não só no que diz respeito à violência sexual propriamente dita, mas como o Val também colocou, o Setembro Amarelo, falando da questão da prevenção ao suicídio. Então, essa cultura de cuidado pode ser a tônica da nossa realidade atualmente. Tá bom, doutora. Muito obrigada por sua participação. Infelizmente, o nosso tempinho tá já apertadinho, senão a gente tinha que bater muito mais papo aqui, porque o assunto rende realmente, muita informação e a gente precisa sempre estar aprendendo mesmo sobre o assunto, porque nunca a gente sabe de tudo, né? Então é sempre importante a gente estar aqui trazendo conceitos e debatendo sobre isso. Inclusive, ficar aqui, vou me oferecer publicamente, mas pode ser também Val ou alguma outra colega nossa, falar sobre as pessoas que cometem a violência. É importante que a gente também trate desse assunto. Sim. A Lei Maria da Penha fala sobre isso. A gente vai cuidar de quem sofreu a violência, mas a gente deve tratar também quem é o autor ou a autora da violência, para que a gente tenha uma comunidade, uma sociedade mais justa. Agradeço demais o convite, vida longa aí o programa, estamos aqui à disposição. Espero que a gente tenha produzido alguma informação positiva para vocês. Foi ótimo a nossa conversa. Um beijo, viu? Vou fechar nossa janelinha aqui, tá certo? Até a próxima. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu fechar aqui. Bom, gente, nosso Sergipe está chegando ao fim. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui. Um cheiro e até quarta-feira, viu? Quarta-feira. Tchau, tchau.